Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula de programação web. Nessa videoaula a gente vai finalizar a parte de autenticação da nossa aplicação. E aí eu vou ficar devendo para vocês a parte de criptografia que eu vou mostrar na próxima videoaula. Só para a gente lembrar como está a nossa aplicação em resumo aqui, deixa eu rodar ela. A nossa aplicação em resumo, a gente fez uma tela de login, né? Onde eu tenho um botão, onde eu entro na aplicação, né? Aí eu vou pegar aqui, deixa eu pegar um CPF aqui. Pegar um CPF. Vou testar ele aqui. Eu tenho um botão que ele fala, no caso, ou tá errado, ou eu estou autenticando certo. Qual que vai ser o meu objetivo agora? Percebo que aqui tem opções que, no caso, não deveriam aparecer para o usuário. Ou deveriam aparecer só quando ele autenticasse. Então, por exemplo, cadastros e vendas. Cadastros e vendas só deveria aparecer quando ele autenticasse. Já o arquivo, por exemplo, o botão sair e o botão principal não deveriam aparecer até ele autenticar. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou agora mexer um pouco com validações nas minhas telas, para que com isso eu consiga deixar a minha aplicação com uma cara um pouco melhor. Então, eu vou começar, por exemplo, sumindo com, no caso, algumas opções, começar com a mais fácil. A mais fácil, por exemplo, é quando ele não está logado. O que aparece quando ele não está logado? Então, vamos pensar no nosso menu quando a pessoa não está logada. Quando a pessoa não está logada, penso eu, o cadastro e a venda não devem aparecer. Então, vamos resolver isso então. Como que eu vou resolver isso? Para resolver isso, eu vou trabalhar com a função. Por quê? O usuário, quando não está logado, ele não tem função. Todo funcionário tem função, é um campo obrigatório. Então, se não tem função na sessão, quer dizer que não tem funcionário logado. Então, eu posso tomar por conclusão que eu não deveria mostrar isso. Como que eu vou fazer isso? No submenu de cadastros, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou usar aquela propriedade rendered, onde a propriedade rendered eu já expliquei para vocês para que serve. Ele é uma propriedade que serve para eu exibir ou ocultar um componente. Por padrão, rendered sempre é true, mas eu posso, com uma lógica de programação, passar ele para falso. Aí ele some o componente. Então, o que eu vou fazer aqui no rendered? No rendered, eu vou fazer uma lógica de programação usando o else. Eu vou chamar o meu manage de bin. Do meu manage de bin, eu vou chamar o funcionário logado. Do funcionário logado, eu vou chamar a função dele. E vou verificar se, no caso, ele é diferente de nulo. Ou seja, diferente de nulo quer dizer que ele tem função. Então, ele tem uma função para aparecer. Vou fazer a mesma coisa com o submenu de vendas. Se você quiser, é a mesma validação. Se quiser, você pode até copiar. Então, vem aqui, é a mesma validação. Então, é a mesma validação. A mesma validação. Mostrando para vocês, para ver como que é. Para você ver funcionando, pessoal, como eu já loguei, eu tenho que parar o Tomcat. Por quê? Logado a primeira vez, a sessão já está criada. A única forma de destruir a sessão é por tempo ou você parando o servidor. Então, eu vou parar o servidor aqui só para a gente ver a sessão funcionando. Então, a sessão ela é criada quando eu acesso a primeira vez a aplicação. Lembrando que a sessão é por usuário. Você vai ver que agora o menu de cadastros e o menu de vendas, ele vai sumir. Ele vai sumir, ó. Sumiu, ó. Se eu autenticar aqui, ele não vai aparecer ainda por causa do Ajax. Então, se eu vier aqui, por exemplo, copiar esse CPF aqui, deixa eu copiar ele, e autenticar, você vai verificar que não vai aparecer ainda. Aí, apareceu que eu autentiquei, mas não apareceu o menu. Mas ele deu true, então ele deveria ter aparecido. Então, o que que falta? Eu acertar o update do Ajax. Então, vou vir aqui. Vou até parar, né? Para mostrar para vocês. Então, vou parar. Só que detalhe, o botão não está no template. O botão está na tela de autenticação. Então, o que que eu vou ter que fazer no template? Eu vou ter que colocar ID para o meu formulário e ID para o meu painel menu. Então, eu vou colocar ID para o meu formulário. Vou chamar de FRM menu principal. MN principal.
E o meu menu eu vou chamar de painel menu principal. Então aqui, no caso, eu vou ter, para eu fazer o update, lembrando, eu preciso do nome do formulário e o nome do meu componente. Então eu vou pegar aqui o nome do meu formulário, vou lá na tela de autenticação, vou procurar o botão entrar, que está aqui, ó. Vou procurar o update dele, vou colocar dois pontos, o nome do formulário. Aí eu vou pegar o nome do componente. Volta aqui, dois pontos, o nome do componente. Pronto, quando eu apertar o botão entrar, ele vai atualizar o meu menu. Então agora se eu rodar, ele tem que funcionar. O Run Server. Então ele vai ter que funcionar para que ele mostre para você as coisas. Então mostrando para vocês como que é. Espera ele aqui, ele rodar. Vou mostrar para vocês agora. Então meu menu não está aparecendo. Deixa eu copiar o CPF aqui. Aí eu vou testar esse CPF aqui. Primeiro eu vou digitar um CPF errado, para vocês verem. CPF errado, não atualizou. Na verdade ele deu o update, mas o rendered está falso, né? Agora digitando a senha certa, aí ó, apareceu as opções. Tá, comecei a acertar o meu menu. Agora eu vou fazer o seguinte. O arquivo, ele sempre tem que aparecer, mas eu vou fazer o seguinte. A página principal e o sair só aparece se ele logou. Se ele não logou aqui no arquivo, não deveria aparecer nada, né? Ele deveria aparecer, no caso, só, por exemplo, uma opção, sei lá, autenticação, só para redirecionar para a página de autenticação. Então, eu vou criar aqui mais uma opção e vou sumir com elas de acordo com o que acontecer, se eu logar ou não. Então, vamos lá no modelo geral. Eu vou criar aqui um menu item para o autenticação. Então, eu vou criar aqui um autenticação, e ele vai redirecionar, né, para a página de autenticação. Certo. Agora, o que eu vou fazer? Eu não vou aplicar o rendered no submenu. O submenu eu quero que sempre apareça. Eu vou aplicar no menu item. Então, o que vai acontecer? O principal e o sair, ele vai aparecer quando, no caso, quando eu já estou logado. E o autenticação aparece quando eu estou deslogado. Então aqui eu vou fazer um rendered, é o mesmo rendered, se quiser copiar. Só que algum deles aparece quando é nulo. Então a autenticação, ele aparece quando a função é nula. Ou seja, ele vai aparecer só quando eu estiver deslogado. Já o principal e o sair, eles aparecem quando eu já estiver logado. Então, quando eu estiver logado, é que eles vão estar aparecendo. Então, se eu vier aqui agora e rodar para vocês verem, então deixa eu parar aqui para quebrar o meu usuário da sessão. Então, run server. Essa ideia de rendered, pessoal, usando a função, agora eu posso validar um monte de coisa. Eu posso, por exemplo, tirar um botão do usuário... Opa, não rodou? Eu posso tirar um botão do usuário da tela, eu posso restringir uma operação. Então eu posso começar a brincar agora com manipulação na minha aplicação, exibindo ou ocultando componentes de acordo, por exemplo, com o perfil dele, por exemplo. Então eu vou depois fazer uma brincadeira dessa, uma brincadeira inicial, só para vocês verem. E aí eu deixo como sugestão vocês fazerem toda a aplicação. Então, ó, apareceu só a autenticação, ó. Vou digitar um CPF errado aqui. Digitar um CPF certo, mas eu vou errar a senha. Porque se eu digitar CPF errado, na verdade o meu validador já pega, né? Então aqui, ó, digitei o CPF errado. Ele, no caso, não fez nada. Agora, se eu vier aqui digitar o CPF, a senha certa, aí, ó, agora apareceu o principal e sair e apareceu os cadastros e sumiu a autenticação. O que faltou eu fazer? Faltou eu fazer o deslogar, né? Mas deslogar eu vou deixar para depois. Agora, o que eu quero fazer? Por exemplo, estou logado. Se eu estou logado, qual que é o problema? O problema é que, dependendo do perfil do usuário, tem coisas que ele não pode fazer. Por exemplo, eu venho aqui no cadastro do produto. Eu loguei, no caso, com um administrador. Eu loguei com o Sérgio.
Mas se eu tivesse logado com a Maria de Souza, que é uma balconista, isso daí seria um problema para nós, né? Porque no caso, a Maria de Souza era uma balconista. A balconista, no caso, ele deveria só ter permissão de visualização e quando ele tentasse, por exemplo, persistir alguma coisa, eu deveria, por exemplo, restringir isso dele. O que eu posso fazer, por exemplo? O nosso problema nem é a tela de pesquisa. O nosso problema maior é a tela, no caso, de cadastro. Na tela de cadastro, qual que é o problema? Por exemplo, eu tenho o botão salvar, eu tenho aqui o botão excluir e tenho o botão editar. Esses três botões, eles persistem em operações no banco. O que eu poderia fazer? Eu poderia tirar a permissão dela de acordo com a função dela. Então, ela vai conseguir visualizar o produto, vai conseguir pesquisar ele, vai conseguir entrar na tela de novo, vai conseguir entrar na tela de excluir, vai conseguir entrar na tela de editar, mas não vai conseguir confirmar a operação. Ou seja, isso daí é importante porque um balconista não é ideal que ele consista, ele só pesquisa, né? Ele só olha, mas ele não pode, por exemplo, inserir nada novo, editar ou excluir alguma coisa. Agora, pesquisar um produto, por exemplo, eu não vejo problema. Se quiser também, você poderia, às vezes, por exemplo, se ele for balconista, tirar o funcionário dele. Então, ele pode pesquisar o fabricante, pode pesquisar o produto, mas ele não pode olhar os dados do amigo dele. Então, vamos começar agora a fazer alguma validação com base no cargo da pessoa. Eu vou começar aqui, então, por exemplo, fazendo sumir o funcionário aqui quando, por exemplo, ele for, no caso, um balconista. O gerente e o administrador podem ver. Como que eu vou fazer isso? Então, vou fazer da seguinte forma. Eu vou vir aqui, então, no meu template. Vou pegar funcionários aqui, ó. No menu item, eu vou pôr um rendered aqui. Então, eu vou pôr um rendered aqui. Vou pôr um rendered. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou usar esse mesmo rendered aqui, ó. Se quiser até copiar, vou alterar ele, o mesmo rendered. Só que o que eu vou fazer? No caso, isso aqui só aparece se o cargo da pessoa for diferente de balconista. Ou seja, diferente de balconista quer dizer que no caso, diferente de balconista, que é o que vai, no caso, tá aparecendo. Então, no caso aqui, ele já sabe. Lembrando, onde eu arrumei esse balconista? Daqui do banco, ó. Gerente, balconista e administrador. Então, se for diferente de balconista, ele aparece. Se for igual a balconista, não vai aparecer. Deixa eu logar com o balconista para vocês verem que não vai aparecer. Deixa eu logar com a minha balconista aqui. Deixa eu rodar a minha aplicação. Rodar aqui. Para mostrar para vocês, se eu logar com a balconista, no cadastro ele só vai poder ter fabricante e vai poder ter produto. Na verdade, tem até formas, por exemplo, de eu controlar a requisição. Eu não vou tratar isso no curso. Mas o ideal, na verdade, é que quando a pessoa, por exemplo, se ela tentasse, por exemplo, ela tentasse acessar a página do funcionário, eu posso bloquear a requisição dela. Isso daí chama Phase Listener ou Filter. Então eu poderia melhorar a aplicação nisso, mas eu não vou tratar isso nesse curso. Então aqui, ó, sumiu já para ele, ó. Agora, se eu logar, por exemplo, com um administrador, deixa eu pegar aqui o CPF vou pegar do gerente aqui, né? Para mostrar que eu não loguei nenhuma com o gerente. Então, se eu vier aqui, deixa eu quebrar a sessão aqui, parando ele. Um server. Ou, se você quiser também, até o funcionário, eu poderia, às vezes, exibir o nome dos funcionários, mas não exibir o CPF. Pode acontecer isso também. Eu posso, com o rendered, pessoal, ou disable, ou outras operações, eu posso, basicamente, brincar bastante, tá? Eu posso fazer bastante restrição aí. Então aqui, por exemplo, vou logar com o gerente. Aí, ó, apareceu tudo. Outra brincadeira que eu posso fazer, eu vou fazer só numa tela, aí fica como sugestão vocês brincar e deixar a aplicação de vocês acertar toda a segurança. Por exemplo, vamos supor que o balconista, ele entra no fabricante. Mas eu não quero que ele tenha o botão, por exemplo, que ele não possa excluir. O que eu posso fazer?
eu posso ir lá no fabricante cadastro. Deixa eu até copiar aqui. No fabricante cadastro aqui. No fabricante cadastro, todos os botões meus, eles já têm um rendered relacionado à ação. Mas eu posso colocar também um rendered relacionado à função. Como? Eu posso vir aqui, por exemplo, e colocar ó, no botão novo, ele só vai aparecer se o cargo for diferente de balconista. Como? É só usar uma condicional e. Então eu coloco end, e aí eu escrevo outra, no caso, fiz errado, é aqui dentro, ó, eu coloco dentro do else, e eu coloco outra condicional, onde eu pego daí o meu autenticação bin, ponto, único funcionário logado, ponto, função, for diferente, opa, fiz errado, diferente de balconista. Pronto, ó. Então eu fiz aqui, ó, eu coloquei um E. O E não é 2 E's comerciais, não, é end mesmo, tá? 2 E's não funciona no else. Então, se a ação for igual a novo e a função for diferente de balconista, ele aparece. Vou colocar esse end aqui em todos os botões. Então, eu venho aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu logar primeiramente. Deixa eu logar. Vou pôr aqui só nesses dois para vocês verem, ó. Eu vou pôr no botão novo e vou pôr no botão salvar. Opa, copiei errado, né? Deixa eu pegar aqui Ctrl C. Ctrl V. Pronto. Então eu coloquei no botão novo e no botão salvar. Depois eu vou colocar no de excluir e no editar para vocês verem. Agora, run as, run on server. Deixa eu logar então com o balconista aqui. Deixa eu copiar o CPF dele para não ter que ficar digitando. Esperar iniciar aqui. Então você vai ver que agora quando o balconista entrar no fabricante, no caso ele não vai aparecer para ele o botão novo nem o botão salvar para ele poder confirmar o salvamento. Ele só vai conseguir olhar. Então eu vou logar aqui, por exemplo, ó, vou logar com o balconista. Beleza, entrei no fabricantes. Aí eu venho aqui, por exemplo, novo. Aí, ó, não tem o botão novo e o botão salvar, sumiram, ó. No excluir está aparecendo ainda, ó, e no editar também. Mesma coisa, eu venho aqui e coloco a mesma condicional nos outros. Vou colocar aqui no botão excluir e colocar no botão editar. Então, se eu vier aqui, dar um refresh, ó, e agora eu entrar no excluir, ó, ele não tem o botão de excluir porque ele não tem permissão. Só que se agora eu for lá e, no caso, logar com o gerente ou logar com o administrador, ele vai aparecer. Então, qual que é a minha sugestão agora? A minha sugestão é que você brinque um pouco aí com essa questão de rendered. Eu posso usar essa condicional no rendered, posso usar no disable, então eu posso usar no read only. Usando essas brincadeiras de condicionais, você consegue basicamente deixar a sua aplicação com uma segurança até interessante. Só o que vai faltar de segurança na nossa aplicação, que eu não vou tratar no curso, é no caso se a pessoa, por exemplo, se ela souber o endereço da página. Então, por exemplo, vamos supor que o balconista, ele sabe a URL da tela de funcionário. Aí, o que ele poderia fazer? Ele bate direto a URL, no caso do navegador. Isso daí também daria para bloquear usando o Face Listener, mas não é o objetivo do curso. Pode ser que no futuro eu grave isso. Então, eu entro no fabricante agora, ó. Como eu loguei com o administrador, aparece tudo normalmente. Opa, não apareceu o botão salvar. Deixa eu ver por que aqui. Deixa eu ver. Será que eu fiz alguma coisa errada? Se a ação foi igual a novo. E deixa eu ver se os outros botões estão aparecendo. Excluir. Apareceu certo. Botão editar. Apareceu certo. Novo. Não está aparecendo o botão aqui. Deixa que eu fiz um Ctrl C, Ctrl V errado. Deixa eu copiar aqui novamente. Ah, se a ação for igual a novo e... Deixa eu copiar aqui. Ah, ficou um espaço aqui, ó. Pessoal, toma cuidado com isso. Olha a cagadinha que eu fiz. Quando você coloca um espaço no rendered, esse espaço aqui ele entra para a lógica.
e aí isso pode te trazer algum problema. Então você vem agora dar um refresh aqui, ó, pronto, apareceu. Então toma cuidado, não pode ter espaço entre o abre e o fecha-chave no começo do abre-chave e no final do fecha-chave. Dentro do abre e fecha-chave sem problema. Então agora, pessoal, minha sugestão é que você brinque um pouco com essa questão. Eu não vou fazer toda a aplicação, porque demoraria muito, seria muitas videoaulas, mas se você sabe fazer de uma, você sabe fazer de todas. Então fica agora como sugestão, como exercício aí, que vocês tentem fazer essa parte aí de exibir ou ocultar componentes. Fico devendo agora o deslogar então, mas como essa videoaula ficou um pouco longa, né? Eu vou parar por aqui então, e aí na próxima videoaula faço deslogar e fecho a parte nossa de autenticação. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula então. A gente se vê na próxima aula então. Não esqueçam aí de curtir e compartilhar o canal aí, o canal e a videoaula para dar uma força aí. Abraços, até mais!